Olá pessoas! No vídeo de hoje a gente vai fazer um caderninho temático de primavera para comemorar o início da estação. Para esse caderninho de hoje eu vou fazer uma costura que chama Butterfly, ou borboleta em português. E eu aprendi essa costura vendo um vídeo da Cilemon, da Jennifer, na verdade, da Cilemon aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir. E eu resolvi fazer uma versão desse vídeo porque, primeiro porque ela faz com uma capa flexível, eu quis trazer a costura com capa dura. E também para dar uma opção aí para quem não fala inglês, né? Ou para quem não conhecia o canal, né? Inclusive se você não conhecia e você fala inglês, eu recomendo dar uma olhada lá. Mas, principalmente para quem realmente não fala inglês, né? Assim, é uma opção de trazer o vídeo traduzido aí para quem quiser aprender essa costura também. É uma costura muito semelhante à cópia de 2 agulhas, ela só não tem o loop que você faria normalmente na cópia, ela é bem mais simples e bem mais rápida de fazer. Antes da gente entrar no vídeo, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever se você ainda não for inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações. Me sigam também nas redes sociais, Instagram, Facebook e entrem no canal do Telegram. Vamos começar aqui pelo nosso cálculo de tamanho que a gente sempre faz. Para fazer esse caderno eu vou usar um papel de scrapbook, então eu já abri aqui um artboard do tamanho certo, que é 30,5 por 30,5, e o meu miolo eu vou fazer em tamanho A4, a folha A4, né? Então já coloquei ela aqui também para a gente conseguir organizar melhor os nossos tamanhos. Primeiro, então, eu vou fazer um caderno de costura externa, então eu teria 2 pedaços de papelão separados, certo? Eu vou colocar aqui mais ou menos só pra gente ter uma ideia. Seriam 2 pedaços separados e cada um com as abas de cola, respectivamente. A minha ideia inicial era fazer em tamanho A5, né, que seria aproximadamente 15 por 21. Aí, eu já vou colocar aqui então mais ou menos, na verdade não seria 15, seria 14,8, porque o meu papelão, ele vem em tamanho A4, e quando eu corto ele no meio ele fica com 14,85, então a lateral dele aqui seria 14,8, e de altura não seria exatamente 21, ele seria 20,8 no meu caso específico, porque o papelão vem cortado em 20,8, tá? Então esse aqui seria o tamanho do papelão se eu fosse fazer em tamanho A5, caderno em tamanho A5. Aí, considerando isso aqui, eu precisaria mais de abas para os 4 lados para poder colar. Eu trabalho com uma aba de 2 centímetros para cada lado, certo? Então eu teria isso aqui. Só que aí vocês vão ver que não cabe no papel, certo? No meu papel de capa, porque eu só tenho um papel de scrapbook, eu preciso colocar as 2 capas aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou duplicar isso aqui, né, já considerando as 2 capas, e diminuir o tamanho proporcionalmente, para que eu saiba qual que é o tamanho máximo de capa que eu consigo fazer nesse tamanho de scrapbook. E você pode fazer todas essas contas manuais, tá? Eu tô fazendo no computador porque eu acho mais fácil, como eu já falei aqui pra vocês várias vezes. Então, o meu tamanho, olha só, eu teria aqui um tamanho de 12 por 16,8. Então, deixa eu anotar aqui. Esse aqui seria o tamanho máximo que eu conseguiria fazer do meu papelão, certo? E aí, considerando então esse tamanho de capa, 12 por 16,8, qual seria o meu tamanho de miolo? Normalmente eu trabalho com o miolo 4 milímetros a menos do que a capa para esse tipo de costura. Então, se eu tirar 4 milímetros aqui no total, que seria 2 milímetros para cada lado, a minha medida seria essa aqui, olha só, 11,6 por 16,46, né? 16,4 mais ou menos. Vamos arredondar aqui, fica mais fácil, 16,4. Só que isso aqui é o tamanho do caderno fechado, depois que você já dobrou e já cortou as pontinhas duplas, igual eu sempre faço aqui. Então vamos considerar primeiro dobrado sem ter cortado as pontinhas duplas, eu teria aqui mais 6 milímetros, que é o que normalmente eu tiro, então 12,2 de largura. E aí quando eu abro a folha, né, considerando então que eu não dobrei a folha ainda, eu teria isso aqui de tamanho total da minha folha aberta. Então só fazendo o raciocínio contrário aqui. É como se eu tivesse isso aqui total na folha aberta, aí eu dobro no meio. Eu tenho essa medida e aí depois eu vou e ainda corto 6 milímetros aqui de pontas duplas para chegar em 11,6, que por sua vez é 4 milímetros menor do que a largura da capa. Se você não entendeu, volta aqui no vídeo um pouquinho e assiste de novo para ficar mais fácil de entender. Então, deixa eu voltar aqui à medida que eu tava, é como se eu tivesse isso aqui, eu teria que cortar esse tamanho aqui de papel. Porém, contudo, entretanto, todavia, dessa forma eu desperdiço o papel, né? E eu não quero desperdiçar esse papel. Eu quero aproveitar o máximo possível esse papel de miolo. Então, na verdade, eu vou fazer isso aqui na metade da folha só e diminuir o tamanho, né? O tamanho para que ele caiba na metade da folha. Então, a minha ideia é fazer exatamente com a metade do A4, certo? Eu vou pegar aqui uma folha A4, dividir no meio, que daria um tamanho A5, e aí eu vou dobrar
esse A5 no meio para fazer um caderno de tamanho A6. Então, a minha ideia inicial de fazer um caderno de tamanho A5 não vai funcionar, porque eu não tenho folhas de tamanho suficiente aqui do papel de scrap para fazer a capa, né? Então, eu vou, na verdade, fazer de tamanho A5. Então, eu teria aqui 21 por 14,8, que dá exatamente a metade do tamanho A4, né? Então, seria isso aqui, depois que eu recortar, eu vou cortar no meio cada um, e aí eu pego isso aqui e dobro no meio. Quando eu pego isso aqui e dobro no meio, deixa eu anotar as medidas aqui para ficar mais fácil. Eu teria aqui, então, a folha aberta, 21 por 14,8. Quando eu dobro ela no meio, ela vira 10,5 por 14,8. E eu ainda vou tirar os 6 milímetros de pontinhas duplas, igual eu já falei aqui, então daria 9,9. Então, essa aqui é o tamanho final da minha folha de miolo. Levando em conta essas medidas aqui de tamanho final, eu preciso agora recalcular o tamanho da capa. Então, eu teria aqui, olha só, nessa dimensão aqui, 9,9 mais 4 milímetros, eu teria 10,3. Então, aqui, na verdade, seria 10,3, mais 4 milímetros do lado de cá, 15,2. Então, ó, essa aqui é a minha capa final, tá vendo? Ela cabe dentro da medida máxima que eu consigo no papel, mas ela vai ser... Esse aqui vai ser meu tamanho final para que eu consiga fazer o miolo desse tamanho e aproveitar ao máximo o papel de miolo A4. Você não precisa fazer isso, você poderia simplesmente fazer naquela medida inicial que eu tinha feito aqui, que caberia perfeitamente dentro da folha A4, você gastaria o dobro de folha A4, mas não tem problema. Você pode optar por isso se você quiser, para fazer um caderno um pouquinho maior. Eu preferi diminuir um pouquinho aqui, por mais que eu vá desperdiçar um pouco do papel de scrap, porque eu consigo aproveitar o papel de miolo. Eu já ia dispersar de qualquer forma, né, o papel de scrap aqui um pedaço. Eu vou dispersar um pouquinho mais aqui na lateral, mas aqui, olha só, vamos adaptar as medidas aqui só para vocês visualizarem. Olha só, então eu vou desperdiçar um pouquinho a mais aqui desse lado, né, lateral aqui, isso aqui não vai ter muito o que fazer com esse pedaço, mas esse pedaço grande aqui, eu consigo aproveitar para outros cadernos, tá? Eu consigo fazer lombada de caderno, eu consigo fazer várias coisas com isso aqui. Então, eu preferi diminuir isso aqui para ter mais espaço aqui para aproveitar para outros cadernos e desperdiçar menos meu papel de miolo. Então, essa aqui vão ser as minhas medidas, essa é a minha medida do papelão e essa aqui é a minha medida final da folha de miolo. Agora a gente passa para a mesa para montar e eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática. Vamos cortar aqui então o nosso papel nas medidas que a gente acabou de calcular. Considerando que o papelão então ele vai ser 10,3 por 15,2, eu tenho que considerar 4 centímetros, né? Que eu falei para vocês, 2 centímetros de cada lado para as abas. Então eu teria que cortar aqui 19,2 por 14,3. Eu vou pegar aqui pela parte de trás. Olha só, cortei aqui as minhas duas partes na capa e isso aqui é o que vai sobrar para eu fazer algum outro caderno no futuro. Vou deixar isso aqui de lado por enquanto. E aqui, eu acho que eu vou mesclar, não sei se eu vou fazer os dois lados desse lado de cá, né, que seria a frente do papel, ou se eu vou fazer ao contrário, sabe, mesclando um lado com o outro. Não sei ainda. Eu acho que eu vou fazer assim, para ficar diferente, vou usar esses passarinhos aqui na parte da frente, com essas flores mais chamativas aqui, e essa outra parte aqui no verso, tá? Que eu acho que vai ficar legal, acho que vai dar um contraste interessante. Eu já tô aqui com os meus papelões cortados na medida que a gente calculou no computador, de 10,3 por 15,2, e agora a gente só vai colar eles aqui pelo verso dos papéis. Vou virar aqui do verso então, para não correr o risco de colar do lado errado, né? E vou passar aqui a cola no papelão para poder virar no papel. Para colar eu vou usar um esquadro aqui de gabarito para poder alinhar, ele tem 2 centímetros aqui de cada lado. Você pode medir isso aqui ou você pode simplesmente fazer no olho, tá? O resultado vai dar mais ou menos a mesma coisa. Vou cortar as diagonais aqui. Vou passar a cola aqui e virar a pontinha igual eu sempre faço. Você pode usar um fio de cabelo se você preferir.
Agora que eu terminei de fazer isso aqui nessa capa, eu vou fazer a mesma coisa na outra metade e aí a gente vai continuar aqui com a furação. Duas capas feitas, agora antes da gente passar para o fechamento com a guarda aqui, né, que eu não fechei ainda, eu vou fazer a proteção da capa. Era interessante até ter feito antes, tá? Mas eu esqueci de fazer, então vou fazer agora. Vou fazer a proteção com a cera microcristal da loja da Nádia. Eu vou deixar aqui em cima para vocês, no card e embaixo na descrição, o link para o review que eu fiz dessa cera e também o link para vocês comprarem para quem quiser, e tem cupom de desconto aqui embaixo na descrição também, tá? Qual que é a ideia dessa cera? Você vai pegar com uma flanela, um algodão, alguma coisa assim, e você vai passar em movimentos circulares na sua capa toda. Ela vai ser igual uma cera de chão mesmo, ela vai ajudar a proteger o seu papel aí, já que é um papel poroso, ele é muito mais propenso a rasgar, estragar, molhar, sujar, etc. Então, quando você faz essa proteção com a cera, você aumenta bastante a durabilidade do seu caderno, tá? Agora eu vou deixar essa capa aqui de lado, secando, enquanto isso eu faço a outra capa. E aí a gente deixa as duas terminando de secar bem, antes da gente continuar, e aí a gente vai arrumando o miolo e cortando o papel da guarda enquanto isso. Já fiz o tratamento aqui nas duas capas, eu vou deixar elas secando ainda, mas eu só peguei aqui pra gente poder medir e fazer o cálculo do tamanho da nossa guarda, tá? O ideal é que você meça aqui depois da capa pronta, porque o revestimento normalmente acrescenta um pouco na medida. Então a minha capa aqui tá com 10,3 por 15,4. Eu vou tirar 4 milímetros aqui de cada lado para poder fazer minha guarda, então 9,9 por 15. Aí eu já até cortei aqui os pedaços. Eu tô usando um papel de cartolina, 150 gramas, se eu não me engano, rosinha aqui para combinar com a costura e com a padronagem e tudo mais. E eu já cortei aqui no tamanho certinho. Mas eu vou deixar a capa aqui terminando de secar a cera antes da gente mexer nela. E a gente vai fazer a preparação do miolo. Para o miolo, eu vou usar folhas marfim 75 gramas, igual eu sempre uso aqui. E eu peguei 3 bloquinhos aqui, olha só, 3 conjuntos de folhas, de 7 folhas cada um. Que como a gente vai fazer em tamanho A6, eu vou cortar isso aqui no meio, e aí eu vou ter no final 6 bloquinhos de 7 folhas cada um, certo? Então vamos lá. Vou pegar aqui um primeiro bloquinho, deixar os outros dois aqui. Eu vou cortar aqui primeiro na metade, então, que é 14,8, certo? Que a gente já tinha feito esse cálculo no computador, que é a metade de um tamanho A4, de uma folha A4. Cortada no meio, você vai dobrar para fazer o tamanho do seu bloquinho. Passa a dobradeira. E aí você vai cortar as pontinhas duplas, certo? Que são essas que ficam saindo toda vez que você dobra o seu caderninho no meio. Eu tinha calculado 6 milímetros, então eu vou considerar 6 milímetros, certo? Aqui o meu final é 9,9, o tamanho final do meu caderninho. Eu nem precisava cortar tudo isso aqui, porque essas folhas são muito fininhas, então não fica tanta pontinha sobrando. Mas eu gosto de trabalhar com as minhas medidas padrão aqui, eu acho melhor. Então eu acabo tirando um pouquinho mais. Nesse caso aqui você pode tirar menos se você quiser, tá? Cortadinho, eu já tenho aqui o meu primeiro bloquinho. Vou deixar ele de lado, vou fazer a mesma coisa com essa outra metade e com as outras folhas até eu completar os 6 bloquinhos que eu preciso para fazer o meu caderno. Terminei de dobrar e cortar todas as minhas folhas de miolo, elas já estão sem a pontinha, as pontinhas duplas, né? Já ficaram do tamanho certinho. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a capa, agora que ela já terminou de secar por completo, eu vou passar aqui a flanela mais uma vez em cima, em movimentos circulares, só para dar um brilho extra aqui, agora que ela já terminou totalmente de secar. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fechar no verso com a guarda e fazer a furação. Feito isso aqui, vamos colar então a guarda. Eu vou passar a cola no verso da capa e daí virar o papel em cima aqui do papelão, tá? Aqui eu passo cola quase até o final, mas eu não chego no final, tá? Mais ou menos 1 centímetro aqui, para passar o restante no papel e ele mesmo preencher esse resto que tá faltando, sem que fique sobrando cola. Aí aqui eu passo só nessa beiradinha aqui, nos 4 lados, que é o que tá faltando, e viro para complementar, para colar, né? Porque aí um pedaço da cola encaixa com o outro. E assim que você cola, você vem rápido com a dobradeira para tirar todos os tipos de bolha, né? Qualquer pedacinho aqui que possa dar uma entortada, que isso pode acontecer por conta da cola no papel. Como o papel é mais fino, ele tem uma tendência maior a absorver a cola rápido e entortar, dar bolha e tudo mais.
Então, assim que você coloca, você já vem com a dobradeira para tirar isso, tá? E não atrapalhar o acabamento do seu caderno. Feito isso, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Duas guardas coladas, vamos fazer agora a furação da capa. Para isso, primeiro eu vou colocar as capas na posição para eu não furar ao contrário, né? Essa aqui vai ser a minha frente desse jeito e o meu verso vai ser desse jeito aqui. Então elas vão ficar assim. Aí eu vou fazer um gabarito aqui, eu já comecei a recortar um papel para que eu consiga colocar aqui do lado e fazer a furação do jeito que eu preciso. Aí eu vou fazer aqui os furos a uma distância de 2 centímetros do final do caderno. E eu vou precisar fazer 4 furos aqui, tá? Porque a gente precisa trabalhar para essa costura com furos de número par. Aí eu vou fazer o quê? Eu tenho uma altura aqui de 15,3. Eu vou primeiro tirar 2 pedaços aqui para cada lado, para poder fazer a primeira fileira de furos. Então, de 15,3 eu vou tirar 2,3 para eu ficar com uma medida... 2,3 não, aliás 3,3 para eu ficar com uma medida mais certa aqui no final, no meio, para eu conseguir dividir o restante dos furos. Então, se eu tirar 3,3, esse 3,3 eu vou pegar para cada lado. Então, dividindo por 2, eu teria 1,65 na primeira fila de furos aqui. Vou tentar marcar mais ou menos 1,65, que é uma medida meio quebrada, né? E aí, para ter as outras 2 fileiras de furo, eu tenho que dividir esse restante aqui por 3 espaços. Então, nesse restante eu tenho 12. Se eu dividir por 3, eu tenho 4 entre cada uma das fileiras aqui. Então, ficaria dessa forma. Eu vou deixar um esquema para vocês na tela também, para ficar mais fácil. Eu tenho que fazer, então, o furo nessa interseção. Vou pegar aqui a minha capa, colocar o meu gabarito, vou prender aqui com binder clip, usando uma proteção de papel para não amassar minha capa toda, já que é uma capa de papel, ela fica mais propensa a amassar, né? Vou pegar minha base de furo aqui e fazer os furos nessas interseções. Vou fazer nos 2 do centro primeiro. Aí eu tiro de um lado, faço a furação, coloco de novo, depois faço a furação do outro lado. Eu vou tirar e fazer exatamente a mesma coisa na outra capa. Capa e contracapa furadas, aí eu vou passar para a furação do miolo usando a capa como padrão. Vou pegar aqui um primeiro miolo para a gente fazer. Você precisa alinhar o seu miolo aqui com os furos e também nesse sentido, né, para ele não ficar desencontrado. Aí eu faço a marcação aqui do lado de fora do bloquinho, pego a primeira folha, furo aqui pelo lado de fora em cima da minha base. Pego essa folha, coloco aqui dentro e uso isso aqui de gabarito para furar o restante. Eu vou prender aqui as folhas usando o binder clip também, para elas não saírem do lugar. E aqui eu tenho que ir com muito cuidado, porque as folhas são finas e isso aqui vai ser uma costura externa, então vai ficar um pouco mais aparente, né? Então tem que ter cuidado para não furar demais aumentar demais os furos. Terminei de furar, tiro isso aqui, passo a folha para fora novamente. E aí eu vou fazer a mesma coisa com os outros bloquinhos, só que eu vou usar esse mesmo bloquinho aqui de parâmetro para os outros, para eles todos ficarem alinhados, né? Para isso eu vou pegar esse bloquinho que eu já furei, pegar a folha de dentro dele e usar de gabarito para o próximo. E eu vou fazendo isso até eu ter furado todos. Lembrando de voltar essa folha que eu tirei do primeiro bloquinho para o bloquinho original, né? Para eles não ficarem com quantidade de folhas diferentes. Terminei a furação aqui, todos os furos estão encontrando bonitinho, e aí agora a gente vai costurar. Deixa eu colocar aqui no posicionamento certo. Para costurar, a gente precisa da quantidade de agulhas respectivas dos furos, né? Eu tenho 4 furos, então eu preciso de 4 agulhas. Você pode, se você quiser, fazer de 2 em 2, tá? Uma primeira metade, depois uma segunda metade, se você não tiver agulha suficiente. Eu vou tentar usar as minhas 4 aqui, apesar de que eu tô com 2 muito pequenininhas, que talvez eu tenha problema para passar a linha, porque o buraco aqui é muito pequeno, e aí talvez eu precise fazer de 2 em 2, né? Mas vamos ver. Mas
você precisa de pelo menos 2 agulhas para fazer isso aqui, porque a gente vai fazer, é quase que uma cópita de 2 agulhas, tá? A forma como a gente faz aqui, só que ela é muito mais simples, tá? Eu vou mostrando aqui para vocês direitinho. Então, vou separar os meus pares aqui, e aí a gente vai pegar a linha, eu vou usar 2 linhas aqui coloridas. Você pode fazer com até 4 cores, né? Já que você vai fazer separado aqui, ou com cores respectivas à quantidade de furos que você tem, né? E você pode fazer tudo com a mesma cor, se você preferir. Você faz da forma como você quiser, tá? A quantidade de linha, deixa eu pegar aqui aos poucos. Normalmente, para esse tipo de costura que eu faço assim, na cópita, eu pego a altura do caderninho vezes a quantidade de bloquinhos vezes 2. Como essa aqui é um pouquinho mais simples, eu acho que talvez eu não precise disso tudo. Se eu considerar aqui 6 bloquinhos vezes 2, 12, acho que até com umas 10 vezes daria para eu fazer. Tá? Como ela é um pouquinho mais simples, como eu tenho 4 furos aqui, eu vou dividir essa medida por 4. Então eu vou usar 2,5 para cada linha, tá? Vamos ver se vai funcionar. Tô chutando, tá? Não sei se essa vai ser a quantidade certinha, vamos ver aqui se vai dar certo. E aí eu vou passar as linhas pareadas, certo? Vou pegar aqui uma rosa e uma azul para passar no primeiro par de agulha, e aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa com as outras 2 linhas, certo? Pra gente fazer aqui separadinho, igual eu já falei. Se você estiver fazendo de 2 em 2, aí você faz isso só com o seu primeiro par, né? Obviamente. E se você estiver trabalhando com uma cor só, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que seus 2 pedaços vão ser de uma única cor, né? E o princípio vai ser o mesmo. A única variação é que você não vai ter mais de uma cor. Acabei não conseguindo passar aqui nas minhas agulhas menorzinhas, então eu vou ter que fazer metade e metade, tá? Eu tô precisando comprar agulhas maiores, porque as minhas maiores quebraram, eu só tô com essas 2. E a pequenininha eu não tô conseguindo passar, tá muito complicado. Aí eu vou pegar essas 2 pontas aqui do outro lado da linha, né? E dar um nó pra juntar as 2. Igual você faria na cópita de 2 agulhas, tá? O princípio aqui é o mesmo. Aí eu vou deixar o resto do caderninho aqui de lado, vou pegar só a contracapa e o último bloquinho, tá? Vou entrar aqui com uma agulha em cada um dos furos do lado de cá, pela parte de dentro do bloquinho. E aí eu vou entrar em cada uma das agulhas pela parte de baixo da capa, entrar por aqui. Puxa e puxa para ajustar. Aí você vai fazer o quê? Eu saí aqui com as 2 linhas pelo lado da esquerda. Eu vou passar a agulha pro lado da direita e entrar de novo na capa pelo lado de dentro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado antes de puxar aqui para ajustar, para tensionar, né? Passei para a direita, vou entrar aqui pela parte de dentro. Olha só, você vai estar mais ou menos desse jeito aqui. Você vai pegar a sua linha e entrar, sua agulha, aliás, e entrar dessa forma aqui, ó, de baixo para cima, por dentro desse loop antes de você puxar totalmente, tá? E ajusta aqui para ficar uma linha do lado da outra, para não ficar torcido. E aí você vai ter que ir puxando e ajustando. E aí faz a mesma coisa do outro lado. Entra aqui por baixo. Confere se não tá torto e vai puxando a linha para ajustar. Aqui ele deu uma entortada, tá vendo, ó? Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Depois que eu puxei, então eu vou dar uma desentortada aqui. Aí fica uma do lado da outra, tá vendo? Aí, se você estiver fazendo com 4 agulhas, você vai fazer a mesma coisa dos dois outros furos. Como eu tô só com 2, eu vou subir tudo desse lado de cá e depois fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então aqui, eu pego o próximo bloquinho e entro aqui nos respectivos furos. Lembra de tensionar. E aqui, assim como a cópita de 2 agulhas, a gente também vai cruzar de um lado para o outro. Puxa essa linha para o lado, para que você não passe dentro, né, com a sua agulha, para não estragar a linha mesmo, né? Saiu aqui, faz a mesma coisa do outro lado. Lembra de sempre alinhar o seu bloquinho, certo? Tanto aqui na frente, para eles ficarem alinhados, quanto na lateral também, para não ficar descentralizado, né? Aí aqui, normalmente, se você fosse fazer a cópita, você ia fazer um loop aqui por baixo do bloquinho anterior. Nesse caso, você vai simplesmente passar para o próximo, tá? Ela é bem mais simples e dá um resultado legal, fica super bonitinho. Eu prefiro a cópita, né? Eu acho que assim, o trançado fica mais legal, mas essa aqui é uma costura mais rápida.
Entrou aqui, você vai cruzar de novo uma linha com a outra. Saiu cruzado, pega o próximo bloquinho e você vai fazendo isso até o final. Quando eu cheguei aqui no final, eu percebi que a minha linha não ia dar pra eu finalizar, então eu descosturei tudo e fiz de novo, tá? Aumentei a quantidade de linha, a gente vai terminar aqui e aí eu vou medir de novo pra gente saber com mais precisão qual que é a quantidade de linha, tá? Eu tinha feito com 2 vezes e meia, eu coloquei agora 3 vezes e meia, mas eu acho que é capaz de sobrar um pouquinho. Então vamos fazer aqui e aí eu meço e falo pra vocês qual que é a medida final. Depois que eu terminei aqui todos os caderninhos, aí a gente vai prender na capa, igual a gente fez lá no princípio. A gente passa aqui, ó. Passou, saiu pela esquerda, passa a linha pra direita, sai pela parte de dentro. Aí eu vou puxar aqui pra ficar bem preso antes de entrar com a outra parte aqui por dentro, certo? Vou passar aqui por dentro do loop e puxar para ajustar. E aí eu entro no buraquinho do caderno. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Entro, saio pela esquerda, passo para a direita, entro pela parte de dentro. Tensiono, entro aqui por dentro do loop e puxo para ajustar. E faço a mesma coisa, entro dentro do bloquinho. Pela parte de dentro aqui, eu vou dar o nó de uma ponta com a outra. Tirar as agulhas aqui. Para ajudar a ficar mais preso e não ficar muito bambo, eu vou passar a pontinha aqui por baixo das outras 2 linhas que já estão aqui. O ideal é, inclusive, você fazer isso antes de tirar a agulha, tá? Que aí ajuda um pouquinho mais a ficar preso, não fica tão bamba na hora de dar o nó. E aí você passa de novo aqui embaixo para poder prender a linha e cortar o excesso. Acabou, olha só, que sobrou mais ou menos meia altura, mas eu vou preferir manter com 3,5, porque se você tirar meio, você vai ficar bem justo, você provavelmente não vai conseguir finalizar. Então, aquela medida que a gente fez inicial de 2,5 não dá. Faça com 3,5, considerando 3,5 para cada furo, né? Pelo menos nessa quantidade de bloquinhos, né, que eu tô fazendo aqui, e para essa folha nessa gramatura. Se você estiver fazendo com uma gramatura mais alta, por exemplo, ou mais folhas por bloquinho, você vai precisar de mais linha, então joga para cima que é sempre melhor, tá? E agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa desse lado de cá. Eu já tô aqui com as minhas, com a minha linha cortada em 3 vezes e meia, e eu vou fazer exatamente o mesmo processo, certo? Me atentando aqui às cores alternadas, né? Que olha só, eu comecei com azul e rosa, eu vou fazer aqui também de novo, azul e rosa, para que elas se mantenham alternadas. Você pode, claro, fazer, por exemplo, rosa e azul para ficar os 2 rosas no meio e o azul na lateral, por exemplo. Você pode sem problema, tá? Aí vai realmente do seu gosto pessoal, não faz diferença. Então eu vou fazer essa outra metade do caderno e aí a gente finaliza. Se você tiver feito com 2 agulhas, com 4 agulhas, aliás, você já vai ter terminado, né? Inclusive vai ser mais fácil para você costurar, porque não vai ficar tão bambo igual esse aqui quando você faz metade, tá? Finalizei o outro lado da costura e algumas observações. Fazer com 2 partes diferentes, né? 2 partes separadas, igual eu fiz aqui por conta da falta de agulha, faz com que o caderno não necessariamente fique certinho de um lado e de outro. Esse lado aqui, ele tá um pouquinho mais achatado, mais apertadinho do que esse aqui, sabe? Porque é muito mais difícil você manter a mesma força nas 2 metades do caderno, né, e tudo mais. Então, tem esse problema aí de você não fazer com a quantidade de agulhas correta, né? E outra questão, essa costura, ela é um pouco mais bamba, tá? Aqui eu até consegui prendê-la mais ou menos bem, mas olha só, ela é mais bamba mesmo, tá vendo? Porque esse tipo de costura, quando você faz com 2 agulhas, 2 linhas, aliás, costuma acontecer isso, de ficar um pouco mais bambo mesmo, que uma linha escorrega na outra e tudo mais. Dependendo do tipo de linha também que você usa, essa linha encerada aqui, ela é de algodão, então ela escorrega mais do que a linha de poliéster.
E essa costura também, por ser uma costura simples, que você simplesmente passa de um bloquinho pro outro, sem fazer os loops igual você faria na costura cópita, você tem um pouco menos de tensão, né? Ela prende um pouco menos, então faz com que fique mais bambo também. São todas as características desse tipo de costura, mas o resultado fica super legal, tá? Então é uma alternativa aí se você quiser fazer uma coisa diferente. Um tipo de costura diferente que seja mais rápida, mas que também dê um bom resultado. Se você já fez a cópita de 2 agulhas, com certeza você percebeu que essa aqui é muito parecida, mas ela realmente é mais simples porque não tem o looping. Mas igual eu falei, eu prefiro realmente a cópita de 2 agulhas porque o trançado que ela dá fica mais bonito, né, no acabamento final. Essa aqui é uma opção talvez para quem tá começando, né, que é uma coisa mais simples e realmente quiser mais uma costura no repertório. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim e eu espero vocês no próximo vídeo.